nós aqui no culto de quarta, que é estudar o livro do profeta Daniel. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 1. E nós vamos trabalhar aí, expor esse livro ao longo dos próximos encontros nas quartas-feiras. Daniel capítulo 1. Para nossa meditação hoje nós vamos apenas até o versículo 7. Daniel capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. A proposta temática que eu quero trazer aqui para o livro de Daniel é o governo de Deus. Daniel e o governo de Deus. Daniel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Diz a palavra do Senhor nosso Deus: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos deles Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa noite. Grande e poderoso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Senhor. Ó Senhor que fez os céus, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que conhece cada uma das estrelas e as chama pelo nome. O Senhor que governa sobre tudo e sobre todos. Ó Pai, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua lei, da Tua palavra, ansiosos, ó Deus, por ouvirmos a Tua voz, ansiosos, ó Deus, por ouvirmos o Senhor falando aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos ajude a compreendermos, a entendermos a Tua palavra, para a glória do nome do Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti, amém e amém. Meus irmãos, para a nossa primeira mensagem nesse livro de Daniel e o governo de Deus, tratando sobre o governo de Deus, eu quero tratar sobre uma guerra entre dois mundos, E nós sabemos, conforme nós vimos aqui no domingo da igreja perseguida, que os cristãos eles são perseguidos em todos os lugares. A gente vê uma perseguição extrema, especialmente aí no mundo islâmico, no Oriente Médio, no mundo oriental, onde há muitas religiões, há muitos deuses, e então os cristãos eles são perseguidos de uma forma extrema. Mas no nosso contexto também existe perseguição religiosa. Essa semana, ontem, acredito, terça-feira, eu me deparei com uma página no Instagram, que o objetivo dessa página, e não é uma página só de fofoca gospel, mas o objetivo dessa página é descobrir escândalos de crentes e colocá-los lá na internet, o maior número possível de pessoas saberem, não só de pastores, mas de líderes religiosos, de cristãos, e eles pegam e eles colocam esses casos lá, esses casos mais escandalosos, e é interessante ver os comentários das pessoas, e é aí que a gente nota, que a gente percebe como que existe uma perseguição, porque há comentários das pessoas lá, e sempre começa assim, os cristãos pregam tanto sobre o Deus do amor, mas são sempre as piores pessoas, é o pior tipo de gente. E aí a gente vê que nós estamos sendo taxados como o pior tipo de gente. Isso não quer dizer, meus irmãos, que não exista cristãos ruins, não existam cristãos, ou pessoas que se dizem cristãs e que dão um péssimo testemunho do evangelho. Contudo,
isso também demonstra como que a nossa sociedade, ela está pronta para apedrejar, para perseguir aqueles que querem viver piedosamente o Evangelho, querem viver verdadeiramente o Evangelho, genuinamente o Evangelho. Essa cultura, muitas vezes ela nos amordaça, ela faz-nos nos calar, e ela também nos faz esquecer que nós fazemos parte de uma outra cultura. Nós somos chamados a vivenciar e a experimentar uma outra cultura, a cultura do reino dos céus, a cultura de Deus. E o livro de Daniel, ele vai nos ensinar a respeito disso. Por quê? Porque Daniel e seus amigos, eles são levados para a Babilônia, e todo o contexto desse livro se dá na Babilônia, que é uma cultura diferente, no primeiro cerco que Babilônia vai fazer em Jerusalém. Então Babilônia vai ocupar Jerusalém, vai levar ali os utensílios do templo, e vai levar alguns nobres, algumas pessoas que faziam parte aí da realeza. Nós vemos aqui já no primeiro capítulo que esses homens eram da tribo de Judá, e no reino do sul, em Sião, Jerusalém ali, reinava sempre um descendente direto de Davi, ou seja, no reino do sul sempre ficou estabelecido um rei da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Esses homens, eles fazem parte da tribo de Judá, e nesse primeiro cerco de Jerusalém, eles vão ali ocupar Jerusalém, e eles vão levar esses nobres, vão levar essas pessoas para a Babilônia como cativos. O livro de Daniel, ele se passa de 605 até 536, vai culminar lá no livro de Esdras. O final do livro de Daniel vai culminar lá no livro de Esdras, porque é no início do livro de Esdras, porque é o governo de Ciro. Daniel, ele vai trazer uma profecia também a respeito de Ciro, no final do seu livro, da sua profecia. E lá nós vimos, no livro de Esdras, como que o livro de Esdras começa a partir do decreto de Ciro. Então, esse livro, ele se encontra exatamente antes aí, todo o período profético de Daniel, antes daquilo que nós temos narrado, contado lá no livro de Esdras. O livro de Daniel, ele é tradicionalmente dividido aí pelos estudiosos em duas grandes partes. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 6, e é uma parte mais narrativa, é a parte onde nós vamos ter as histórias de Daniel e seus amigos lá na corte babilônica. Nós vamos ver Daniel ser lançado na cova dos leões, nós vamos ver Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, ou Ananias, Misael e Azarias, como a gente tem que se referir a eles aqui. Então é nessa primeira parte. E a partir do capítulo 7, até o capítulo 12, nós vamos ter Daniel tendo visões proféticas a respeito principalmente do fim dos tempos. O livro de Daniel, ele também tem a literatura que nós conhecemos como literatura apocalíptica, ou a literatura cheia de símbolos e sinais que revelam as coisas que hão de vir, coisas que hão de acontecer. E nós vamos passar por isso também na segunda metade aí do livro de Daniel, com a graça de Deus. Para hoje, vamos observar essa guerra entre dois mundos, nesse primeiro capítulo, nessa primeira passagem que nós estamos lendo, com algumas lições que nós vamos ver aqui, que Daniel aprende e que traz para nós dentro desse contexto da Babilônia, que é essa cultura que está exatamente em oposição à cultura do reino de Deus. O texto bíblico nos diz que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. A primeira lição, meus irmãos, que nós vamos aprender aqui com Daniel na Babilônia, é que o povo de Deus não está livre de sofrimento. O povo de Deus não está livre de sofrimento. É claro que esse sofrimento específico que está sendo relatado aqui nesse texto, ele vem por causa da desobediência do povo de Deus. O Senhor havia dito ao seu povo que se eles andassem na sua presença, se eles obedecessem a Ele em todas as coisas, Deus os multiplicaria, Deus os abençoaria, e Deus faria com que eles prosperassem na terra que Deus estava lhes dando, Canaã. Israel vai para essa terra e prospera nessa terra, mas Israel também entra num ciclo de desobediência. Israel começa a desobedecer ao Senhor, e por causa da sua desobediência eles são punidos. Mais especificamente, nós conhecemos um pouco dos relatos dos reis,
E os irmãos vão se lembrar que Ezequias foi rei sobre Judá e Benjamim, né? Sobre o reino do sul. E Ezequias, ele mostrou as suas riquezas para os reis da Babilônia. E quando Ezequias mostra as riquezas que Deus havia dado aos reis da Babilônia, o Senhor diz a Ezequias que tudo aquilo seria levado, tudo aquilo seria tirado. O texto bíblico não entra em detalhes, mas é possível que Ezequias tenha se orgulhado, né, das suas riquezas e esquecido de atribuir a verdadeira honra, o verdadeiro louvor ao Senhor Deus que fez todas as coisas. Veja, tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de Deus e nós precisamos viver essa vida reconhecendo que tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de Deus. Ezequias leva ali os príncipes da Babilônia, o rei da Babilônia, no templo, no palácio, mostra para ele todas as riquezas e Deus promete a Ezequias que tudo aquilo seria levado para a Babilônia. Por misericórdia, por graça, Deus não permite que isso aconteça nos dias de Ezequias, mas poucas gerações depois, isso vai acontecer, e é esse relato que nós temos aqui. Jeoaquim é rei de Judá, e Nabucodonosor vai a Jerusalém, e o Senhor, veja, o versículo 2 diz que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor leva esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os coloca na casa do tesouro do seu Deus. Isso é significativo, meus irmãos, por causa do espaço e da importância e do valor que o templo ocupa nesse contexto em Israel. Nesse momento histórico, o templo é a marca da presença de Deus no meio do seu povo. Quando Salomão inaugurou o templo, a glória do Senhor encheu o templo. Tudo aquilo que havia no templo era consagrado, era abençoado. Cada objeto, cada utensílio pertencia ao Senhor. E essa retirada, né, esse roubo, esse assalto aí que Babilônia faz, que Nabucodonosor faz, levando essas coisas para a Babilônia, é significativo porque isso demonstra um afastamento ou retirar da bênção de Deus de sobre o seu povo. É claro que nós sabemos que o Senhor jamais abandonou o seu povo, o Senhor esteve com eles inclusive na Babilônia, mas por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, da sua rebeldia, Deus permitiu que aquilo de mais sagrado que havia na terra fosse tirado, fosse levado. O povo de Deus está sofrendo, o povo de Deus está sofrendo, e a história do povo de Deus é uma história que está cheia de sofrimento. Nós estávamos agora há pouco, né, reunidos ali na Metropax, alguns dos membros da nossa igreja, de luto, em sofrimento, com uma irmã nossa, que perdeu a sua mãe, jovem, nova. O povo de Deus não está isento de sofrimento, acontecem calamidades, acontecem perdas, acontecem derrotas. Eu morei durante boa parte da minha infância, né, numa casa que fim de ano, via de regra, ela alagava, porque a minha rua inteira alagava, então todos os moradores tinham que sair das suas casas, porque enchia de água. E a gente sempre ficava naquela luta, né? Sempre perdia móveis, sempre perdia roupa, sempre perdia coisas, e a gente fica pensando assim, por quê? Por que que essas coisas acontecem? Por que que essas coisas acontecem com gente que busca a Deus, com gente que serve a Deus? Porque o povo de Deus não está isento de sofrer. Porque o sofrimento também é uma consequência direta do pecado. Quando Adão e Eva eles pecam, eles caem, o Senhor, Ele institui na terra o sofrimento. Ele coloca na terra o sofrimento, a terra é maldita por sua causa, que o Senhor diz a Adão, e ela vai produzir cardos e abrolhos. Agora as coisas vão ser difíceis, o trabalho será penoso, será exaustivo, será cansativo, você vai comer do suor das suas mãos, mas será por meio de sofrimento. A mulher vai dar luz a filhos, mas isso será por meio de sofrimento. O pecado trouxe o sofrimento e o povo de Deus não está isento disso. Nós não estamos isentos de perseguição. Nós não estamos isentos de sermos xingados, de sermos odiados, de sermos excluídos pelas pessoas. E parece, meus irmãos, que a gente tem vivido um momento, um tempo histórico, onde a gente tem um pouquinho de medo disso, né? A gente tem medo da rejeição. A gente tem medo de ser rejeitado. Falaram, né, e existe, é claro, não estou aqui diminuindo a importância de discutirmos, de trabalharmos esse assunto, o bullying nas escolas, mas a gente sempre sofreu com os apelidos, com as brincadeiras, a gente sempre foi motivo de chacota, de risada para os outros.
Nós já fizemos isso com os outros muitas vezes. Muitas vezes nós estávamos lá na turminha que dava o nome, que xingava, que perseguia. E hoje a gente tem medo de ser reconhecido como cristão. Nós queremos ser aqueles cristãos que relevam todas as coisas, que estão numa boa. Porque a minha igreja não vai te tratar com indiferença. Porque a minha igreja não vai te excluir. A minha igreja não vai te menosprezar. Mas, meus irmãos, a igreja precisa e sempre vai continuar se posicionando contra o pecado. O pecado que tem que ser tratado na vida de todos nós. Nós não estamos aqui, tirando o nosso da reta. Nós temos que ser tratados. E à medida que chegarem outros pecadores que virão pela manifestação da graça de Deus, esses pecadores também precisam ser tratados nos seus pecados. A igreja também serve como aquela que manifesta o juízo de Deus, manifesta a correção de Deus, a disciplina de Deus. E nós precisamos estar caminhando de acordo com isso, entendendo que, enquanto povo de Deus, nós não estamos livres de sofrer. Nós sofreremos perdas comuns, calamidades, como eu citei aqui, mas nós também sofreremos a correção de Deus. Quando Deus precisa nos corrigir e nos fazer perder coisas que são importantes para nós, Deus fará isso. E nós precisamos entender que isso é para o nosso bem. Israel vai demorar para aprender essa lição, mas eles não estão na Babilônia à toa. Deus não levou esse povo para a Babilônia à toa, é para que eles aprendam a confiar e a temer e a obedecer ao Senhor em todas as coisas. O povo de Deus não está livre de sofrimento, mas tem mais. Uma lição que nós vemos aqui na Babilônia, nessas lições iniciais na Babilônia, é que existe uma cultura formativa oposta ao reino de Deus. Existe uma cultura formativa oposta ao reino de Deus. Existe uma cultura, meus irmãos, em oposição à cultura dos céus, à cultura do reino de Deus. Veja, depois o rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Existe uma cultura formativa oposta ao reino de Deus, a cultura do reino de Deus. Que cultura é essa? É a cultura brasileira? É a cultura americana? É a cultura asiática, coreana? É a cultura mundana, é a cultura do mundo. Jesus, ele diz aos seus discípulos, certa vez, aí vem o príncipe desse mundo, e ele está se referindo a Satanás, e ele diz, ele nada tem em mim. O príncipe desse mundo, o governante desse mundo. O mundo, meus irmãos, não está sob o controle de Satanás, mas a atuação de Satanás no mundo, ela é real. Ela é real e ela está presente em todas as coisas. Que coisas? No Instagram, que a gente entra e usa todos os dias, no nosso sistema de educação, naquilo que os nossos filhos têm aprendido nas escolas. Ela está naquilo que as pessoas falam. Uma preocupação que o rei manifesta aqui com relação a esses homens é que eles deveriam aprender a língua. Eles deveriam aprender a língua da Babilônia, a língua dos caldeus. Por quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Eles deveriam aprender a falar como os caldeus. Eles deveriam aprender a se comunicar como os caldeus. Isso não é só uma ferramenta de utilidade, porque eles seriam ali nobres, conselheiros, mas também é uma ferramenta de formação. Todas as vezes que nós estamos adquirindo uma língua, nós estamos absorvendo uma cultura. Nós estamos sendo modificados de alguma forma. Quando você passa por qualquer processo de aprendizagem de língua estrangeira, você está sendo modificado de alguma forma. Você está absorvendo algo, você está absorvendo elementos de outra cultura. Eles iam se alimentar dentro daquele palácio real, com as comidas da mesa do rei, com as finas iguarias da mesa real e do vinho que o rei bebia. Veja, o rei está impondo, está trazendo para esses jovens
a sua cultura, a cultura dos caldeus, a cultura do mundo. A Babilônia aqui, como nós vemos e vamos ver lá em Apocalipse, ela representa essa cultura mundana, ela representa essa cultura maldita, ela representa essa cultura que traz a presença do inimigo para o nosso meio. E muitas vezes nós nos entregamos a essa cultura. Infelizmente, meus irmãos, nós, como igreja, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para que nós possamos fazer escolhas corretas, porque a cultura do mundo vem nos engolindo. E a igreja vai se adequando a esses padrões. É nas comidas, é naquilo que nós falamos, é nas músicas que nós tocamos ou na maneira como nós fazemos música. É interessante porque a gente reflete pouco sobre o impacto que essas coisas têm, porque hoje a gente fala muito sobre a necessidade técnica, da melhoria técnica, da acústica da igreja, do som da igreja. Mas nós aprendemos e nós lemos e nós sabemos pela palavra de Deus que o que agrada a Deus são louvores que brotam de um coração quebrantado. O que agrada a Deus são louvores que brotam de uma vida transformada, são louvores que brotam de lábios puros. O que agrada a Deus é uma vida de santidade. Mas às vezes a gente está brigando dentro da igreja, porque a gente precisa de boa técnica. Boa técnica. E veja, meus irmãos, isso não é de maneira nenhuma diminuir a importância de nós termos uma boa técnica. E com a graça de Deus, nós já temos melhorado e vamos melhorar cada vez mais os nossos equipamentos. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Se nós somos uma igreja com a bateria dentro de um aquário, mas o baterista que estiver dentro desse aquário tocando bateria estiver vivendo uma vida de pecado, nosso louvor não agrada a Deus. Se nós somos uma igreja que tem retorno de som maravilhoso, que não chia, que não tem que ficar ninguém subindo, correndo durante o culto para ajustar o som, mas nós tivermos entre nós fofoca, divisão, irmãos que odeiam uns aos outros, irmãos que não falam, que não se cumprimentam uns aos outros, o nosso louvor não agrada a Deus. Não adianta ter uma igreja cheia de coisa boa, cheia de coisa bonita, se nós não tivermos vivendo aqui dentro a cultura do reino de Deus. E na cultura do reino de Deus, o louvor que agrada a Deus é o louvor de muitas vozes, é o louvor do povo de Deus, é o louvor que é cantado por gente que se ama, gente que se cuida, gente que se respeita. Essa é a cultura do reino de Deus, essa é a cultura pela qual nós devemos viver, falando a verdade entre nós em amor, demonstrando amor uns pelos outros, nos admoestando, nos exortando, nos corrigindo uns aos outros, mas fazendo tudo isso em amor, caminhando lado a lado, sem deixar ninguém para trás, né? Neemias pregou aqui em Esdras capítulo 8, e ele falou dessa necessidade da comunidade, dessa necessidade da comunhão. E eu achei interessante a aplicação que ele fez, porque ele falou assim, a gente olha, a gente sente falta das pessoas e a gente cruza os braços. A gente não faz nada por isso, está faltando um monte de gente aqui. E o que eu tenho a ver com isso? Cada um com seus problemas, cada um com a sua vida. Essa não é a cultura do reino de Deus. É assim que nós somos absorvidos pela cultura do mundo. Porque a cultura do mundo diz isso. A cultura do mundo diz que a Maria tem que viver a vida dela lá com Paulo, e eu não tenho nada a ver com isso, nem eu nem Priscila. Mas a cultura do reino de Deus diz que a Maria e o Paulo são nossos irmãos em Cristo. E que a gente precisa sim se ocupar, se importar, gastar tempo uns com os outros, dedicar em amor uns aos outros. Babilônia está mudando, ou tentando mudar a cultura desses jovens. E isso tem um propósito. Existe, meus irmãos, uma agenda. A gente usa essa palavra, né, e ouve essa palavra. Eu já até citei aqui para os irmãos. Tem um vídeo muito bom de uma moça da Lagoinha, que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela fala sobre a moda e sobre como que existe uma agenda por detrás da moda, das roupas que os nossos filhos, que as nossas filhas vestem. Existe uma agenda, o mundo sabe como te pescar, como te fisgar.
está lá no seu Instagram, as propagandas, os anúncios, está no seu WhatsApp, está chamando a sua atenção o tempo todo para te tirar do foco, para te tirar da presença de Deus. É vídeo, é discurso que a gente escuta, que faz a gente refletir, que faz a gente pensar. Nós temos vivido uma era onde, infelizmente, muitas igrejas têm aberto mão da autoridade, da suficiência das Escrituras. Porque hoje em dia a gente tem acesso à informação, e só a Bíblia não basta. Eu já escutei essa frase de pastores, de pregadores, e pregadores bons pregadores. Não estou falando de gente ruim, gente que não estuda não. Gente que vira e fala assim, só a Bíblia não basta. Meus irmãos, a gente tem que estudar sim, a gente tem que conhecer sim, valorizar o conhecimento, mas acima de qualquer coisa, acima de qualquer conhecimento extra, adjacente, é a palavra de Deus que precisa moldar o nosso ser. É a palavra de Deus que precisa ditar, que precisa dizer quem nós somos. É a palavra de Deus que precisa determinar a maneira como nós vamos viver. Nós precisamos viver de acordo com essa palavra. Essa cultura, ela está aí, essa cultura está presente, essa cultura está aqui entre nós. Às vezes, a gente como igreja, a gente tem respondido à cultura do mundo no mesmo patamar. A gente brincou, e entendam, meus irmãos, não é uma crítica vazia, porque eu já participei e já organizei, mas a gente brincou, chegou o frio, e é comum no nosso país a celebração da festa junina. E aí você vê qual que é a resposta que muitas igrejas já deram com relação a isso, para não se envolver numa cultura do mundo. Vamos fazer um culto da roça. Vamos fazer um culto da roça, que é a mesma coisa. Canta as músicas, não é a mesma coisa, mas que pega elementos dessa festa. Vamos colocar assim. Pega elementos dessa festa e traz para o contexto religioso. Às vezes a nossa resposta tem sido isso. E eu fiquei pensando, preparando essa mensagem, que a gente ouviu recentemente um pastor falando sobre um posicionamento neocalvinista, que é interessante, que é a ideia de que tudo vai ser redimido para a glória de Deus, todos os elementos da criação, eles vão ser redimidos para a glória de Deus, mas a gente precisa tomar cuidado em como a igreja tem sido esse agente, como a igreja tem sido esse agente de redenção, como que nós estamos tentando redimir a cultura do mundo, nos esquecendo, inclusive, principalmente, que somente Cristo pode redimir a cultura do mundo. Somente Jesus é a resposta para a redenção. Somente Jesus pode promover, de fato, redenção. Mas aí a gente fica tentando, e é assim que surgiu o funk gospel. Você já ouviu? Eu já ouvi. Eu consigo até cantar umas letras aqui para vocês. A gente está tentando redimir a cultura, mas muitas vezes nós estamos mais negociando com a cultura do que, de fato, apresentando uma resposta de uma cultura celestial. A gente vai ver com a graça de Deus na próxima semana como que vai ser a resposta desses jovens a essa intenção cultural. E a resposta desses jovens, ela nos ensina, porque eles não vão se misturar com a cultura. Eles não vão fazer o que está sendo esperado que eles façam ali na Babilônia, se misturando com a cultura. Esse é o limite que a igreja precisa estabelecer. Existe uma cultura formativa oposta à cultura do reino de Deus. Mas a última coisa que a gente vê ainda nessa cultura babilônica, e nessa guerra entre dois mundos que está acontecendo aqui, é que a principal batalha gira em torno de identidade. A principal batalha travada entre a cultura do mundo, a cultura mundana e a cultura do reino de Deus, ela gira em torno de identidade. Versículo 6, entre eles se achavam, entre esses jovens, os nobres que vieram de Judá, se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque, a Azarias o de Abednego. É engraçado, porque eu estava lendo um comentário a respeito disso, e é interessante, porque Daniel a gente conhece como Daniel, e Daniel é o nome hebraico, é o nome judeu que esse homem tinha. Mas
Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente conhece por Sadraque, Mesaque e Abednego. Raramente a gente lembra de Ananias, Misael e Azarias, que é o nome que esses homens receberam, que é o nome que esses homens tinham enquanto judeus, que é o nome deles de fato. Na cultura babilônica, eles vão ser chamados por nome de deuses pagãos. Esses homens, eles recebem nome de deuses. Beltesazar, o nome que é dado a Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, são nomes de divindades pagãs, divindades que eram cultuadas pelos caldeus, divindades a quem eles sacrificavam os seus filhos. Eles recebem nomes desses deuses. Isso vai acontecer lá no Novo Testamento também, a gente vai ver, né? Paulo e Silas recebendo o nome de planetas ou de deuses romanos, porque eles estão sendo colocados na forma de homens divinos, mas uma divindade falsa, uma divindade que não aponta para a verdadeira divindade. Mas isso, meus irmãos, nos traz uma lição interessante. Essa lição que a gente precisa entender e refletir a respeito da nossa cultura. A principal batalha gira em torno de identidade. A principal batalha gira em torno de identidade. Identidade, quando fala em identidade, tem anos que nós estamos respondendo essa pergunta, né? Eu falo assim, pelo menos o meu contexto, a minha geração, quem é você? Quem é você ou quem sou eu? Isso não começou só não começou apenas na filosofia grega, né? A ideia de pensar, de fazer questões existenciais. Porém, a palavra de Deus nos ensina que a identidade é importante, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos criados com esse senso de quem nós somos voltados, né, para o Criador. E vez após vez, cultura após cultura, o maligno vem tentando roubar essa identidade ou mudar essa identidade. E aí eu falo, né, desde o advento das redes sociais, por isso a referência à minha geração. Eu me lembro, né, desde a época aí do Orkut, que você tinha que se descrever lá no seu perfil, responder quem é você. E isso continua até hoje, né? No Instagram isso foi diminuído para bio. E na sua bio você coloca aquilo que você é, como você se identifica. Não é à toa que muitas pessoas têm na sua bio diversas bandeiras. Algumas pessoas têm na sua bio o seu signo, algumas pessoas têm na sua bio o seu ano de nascimento, data de nascimento, local de nascimento. Algumas pessoas têm na sua bio um versículo. E se você vê os vídeos das igrejas aí, se vocês assistirem os vídeos das igrejas aí, vocês vão ver que muitos cristãos que colocam o versículo na bio, não sabem o que está escrito no versículo que ele colocou na bio. Foi um versículo que ele viu uma vez e que tocou e que mexeu com ele, mas a pergunta permanece: quem nós somos? Quem nós somos? Eu me lembro de na escola, né, a gente vê isso, né? Quem nós somos, de onde viemos, para onde estamos indo. A gente estudava isso em ciências, gente. Muito antes de filosofia. De onde viemos, para onde nós estamos vindo. Vocês já sabem que de onde viemos, eles inseriram uma resposta especial aí, né? Na escola, para nós. Evolução. Nós viemos de seres primatas. E a partir deles nós nos desenvolvemos. Mas a palavra de Deus nos ensina algo diferente. Só que a gente vem sucumbindo ou submetendo, subjugando a palavra de Deus para que ela se alinhe com essa agenda moderna. E agora quem nós somos já não importa. Quem nós somos se tornou vazio, porque quem nós somos agora é definido exatamente por nós mesmos, as pessoas mais perigosas para definir isso. Nessa conversa, meus irmãos, nesse diálogo de identidade, e aí você talvez já tenha ouvido essa expressão junta, né, essa frase composta dessa forma, identidade de gênero, você tem uma abrangência infinita de possibilidades hoje. Infinita, porque não está esgotada. Quem você é tem a ver com identidade. Quando você chega no lugar e a pessoa pede para ver um documento com foto, é para saber quem você é. E hoje a gente tem documento com foto, que a foto diz uma coisa, mas o nome diz outra, porque a pessoa pode escolher, pode adotar o nome que ela quer usar, o pronome que ela quer ser referida.
Quem nós somos foi desconstruído. Assim como acontece com esses homens na Babilônia, que eles perdem os seus nomes, a nossa identidade vem sendo desconstruída. O que quer dizer ser cristão hoje, no contexto brasileiro? Eu quero propositalmente, a ideia do nosso estudo de Daniel, entendendo o governo de Deus, é porque uma das grandes lições que nós temos no livro de Daniel é que o Senhor levanta e o Senhor derruba autoridades. O Senhor levanta e o Senhor depõe reis. Para muitas pessoas, gente, e eu acredito que não seja só no meu Instagram que isso apareça. No seu deve estar também, nem que seja escondido em algum canto. Para muitas pessoas, ser cristão, no contexto brasileiro hoje, é ser bolsonarista. Necessariamente. E isso não é uma verdade bíblica. Isso não é uma verdade bíblica. Isso é problemático e a gente precisa se importar com essas questões, porque a palavra de Deus nos mostra que o Senhor levanta governos e o Senhor derruba governos. Ele é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Ser cristão precisa significar ser cristão, ser um imitador de Cristo, e nada além disso. Mas a gente vem sendo cercado por um discurso, e muitas vezes a gente quer responder esse discurso, só que a maneira como nós nos posicionamos contra esse discurso também é uma maneira perigosa. Que a gente está perdido numa cultura que trocou a nossa identidade, que fez a gente perder os nossos valores. O que ser cristão significa para você? Eu não estou me pedindo a sua opinião, eu estou pedindo a sua interpretação bíblica. Para você saber o que isso quer dizer, você tem que ler a Bíblia. Você precisa ter contato com a palavra de Deus, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, você precisa receber essa revelação especial que está aqui, escrita para nós. A principal disputa que acontece nessa guerra entre os dois mundos, essa guerra que é uma guerra cultural, que é uma guerra que envolve sofrimento, perseguição para os cristãos, a principal batalha gira em torno de identidade. Quem nós somos? Os nossos nomes não estão sendo trocados, mas os nossos títulos sim. E a gente está aceitando isso tranquilamente. Os nossos símbolos sim estão sendo pervertidos. Ah, mas que o arco-íris do lado de lá só tem 6 cores, e o arco-íris verdadeiro tem 7 cores, e Hoje a gente estava conversando aqui mais cedo, os meninos do louvor, sobre a visão, sobre como a nossa visão é diferente, visão mesmo, esse sentido. E, gente, você vê um arco-íris pintado, até você contar se ele tem 7 cores, se ele tem 6 cores, se ele quer dizer uma coisa, se ele quer dizer outra coisa. Esse é só um pequeno exemplo de como a igreja, como nós, enquanto cristãos, a gente vem perdendo essa batalha e a gente está de braços cruzados, sem fazer nada. Porque até os nossos símbolos, o símbolo da aliança de Deus, estão sendo deturpados. O mundo sempre fez isso. Satanás sempre fez isso, sempre enganou. É interessante, porque se você observa nos 10 mandamentos, o segundo mandamento, o Senhor vai dizer que nós não devemos fazer nenhuma imagem de escultura, mas o mandamento ele é alongado, a gente decora assim: não farás para ti nenhuma imagem de esculturas, não as adorarás, nem lhes darás culto, mas Deus vai falar lá que não tem que fazer nada, nenhuma imagem semelhante ao sol, semelhante à lua, semelhante ao mar, semelhante a aves ou animais, ou coisas que estejam na terra. Deus vai falar assim: não usem esses elementos da forma errada, não tornem esses elementos da forma errada. Por quê? Porque já existiam diversas culturas cultuando os astros. Amon-Ra, o deus Ra, os faraós do Egito, eles eram associados, reconhecidos como o sol, o brilho do sol. E você observa as pinturas de faraós, a cultura, as esculturas de faraós, geralmente tem lá o sol colocado de alguma forma, seja na coroa, seja naquele manto envolvendo. Porque a humanidade vive fazendo isso, vive deturpando a criação de Deus, a boa criação de Deus, e dando honra àquilo que não é Deus.
eles cultuam o sol, eles cultuam a lua, eles cultuam as estrelas, mas eles se esquecem de adorar ou não adoram o verdadeiro Deus que fez todas essas coisas. Deus é quem criou. E o que está em disputa, o que está acontecendo é essa verdadeira adoração. E a gente precisa aprender como responder isso, como nós vamos sobreviver a essa guerra entre dois mundos. E nós vamos descobrir um pouco a respeito disso no livro de Daniel. Vendo e observando como que o Senhor vai levantar o seu verdadeiro governante. Como o Senhor, ele não vai se entregar e não vai permitir que nem Nabucodonosor, nem Dário, nem Beltesazar, nem ninguém assuma o governo que sempre pertence, sempre vai pertencer a ele. O Senhor vai mostrar isso no livro de Daniel e nós vamos aprender. Para hoje, que nós saibamos nos posicionar, que nós nos importemos com isso, se importe com isso. Comece a se preocupar. Se até hoje você não tinha pensado sobre alguma dessas questões, você precisa pensar. A nossa cultura está aí ao nosso redor e ela está nos engolindo. Alguns brincam assim, o mundo está tentando entrar na igreja. Não, o mundo já entrou na igreja, já entrou. E a gente precisa saber isso todos os dias, todos os domingos, todas as nossas reuniões, como nós vamos varrer as impurezas do mundo, como que nós vamos varrer, como que nós vamos limpar, como que nós vamos tirar, nos afastar do mundo. Porque o que traz o mundo para a igreja, gente, no final das contas, não é o presidente da república que está lá, não. Não é. Somos nós, nas concessões que nós fazemos, que nós estamos aqui como igreja reunidos. Quem traz o mundo aqui para dentro somos nós, com as concessões que nós fazemos. E a gente precisa pensar sobre essas coisas. A gente precisa pensar sobre como nós temos respondido a essa cultura. Vamos orar pedindo a Deus graça por isso. Fique de pé. Senhor, nós somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra que nos ensina, que nos admoesta, que nos edifica na verdade, Pai. Ó Deus, e pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Senhor, ilumine, Deus, os nossos olhos, ó Deus, para que, através, ó Deus, de respostas encontradas aqui no livro de Daniel, nós também, ó Deus, possamos colocar a Tua palavra em prática, ó Deus, e responder à nossa cultura de uma maneira cristã, de uma maneira verdadeira, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a nos desenvolvermos. O Senhor nos ajude, Deus, a crescermos para a glória do Teu nome, Deus. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Nos ajude, Deus, a desenvolver espiritualmente, Deus, dando-nos, ó Deus, mais fome, mais sede da Tua palavra, mais desejo pela Tua presença. Ó Deus, nós precisamos, ó Deus, estar diante de Ti, ó Deus, de verdade, com os nossos corações quebrantados, para a glória do nome do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus, nos sustente, nos abençoe. Nos leva, Deus, de volta para os nossos lares, amparados, guardados pela Tua boa mão. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, é a nossa oração e desejo. Seja uma bênção, meus irmãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, minha irmã, como sempre esteve sobre todo o povo de Deus e estará para sempre.